Uma boa tarde a vocês todos, a vocês todas. Eu vou dizer boa tarde. Se vocês puderem me dizer boa tarde, eu agradeço. Por um motivo muito óbvio, eu sou daquela, já viu professora sem óculos, né? Eu quebrei essa semana. Então, assim, vocês pra mim é tudo vulto. Daquele videogame que tem um cara grandão que tu não vê o rosto, que eu não sei o nome. Eu não sei o nome mesmo. Então, pra mim, tá todo mundo meio transparente, assim, eu não tô vendo. Mas o importante é que a gente se aproxima mais da gente, a gente consegue coordenar as ideias. E é o engraçado que hoje eu estava vindo para cá e um rapaz me parou na rua e perguntou o que eu fazia da vida, que é o que comumente acontece com mulheres transexuais e travestis no Brasil e na América Latina. Eu disse, olhe, começa com P. Aí ele ficou engraçadinho, né? Aí eu disse, eu sou professora. Aí ele olhou e disse, de educação física. Aí eu disse, não, de filosofia e literatura. Agradecer aos justos pelo processo todo de nos chamar, agradecer a vocês, que é a coisa mais boa. Eu só tenho uma falha aqui. Quem é da rua sabe disso, não tem corote. Minha gente, eu vim desesperada da Zenha, louca pra tomar um corote, parei ali no pé, na frente da Redenção, só tinha corote canela, mas que é o demônio que inventou esse troço, gente. Aí eu disse, cheguei aqui, tem alguma coisa parecida com um corote, que aí vem uns drinks com os nomes, né? Já é difícil de decorar o nome das minhas amigas, imagina o nome dos drinks. Aí eu disse, corote não tem? Não tem. Eu digo que é próximo de corote. Aí me deram uma ali que eu já esqueci o nome. Mas daqui a pouco vem um outro pra mim, né? Já pedi. E é dizer isso pra vocês, na verdade. Minha família, parte de mãe, é nordestina, é baiana, mas eu sou gaúcha. Trabalho aqui já há uns 5 anos, desde a minha transição de gênero, com questões de ativismo transexual e travesti, e transgêneros em gerais, os homens trans também, pessoas não binárias. E hoje, na verdade, a gente gostaria de fazer algumas reflexões, lembrando primeiro qual é o nosso contexto da cidade de Porto Alegre. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, aqueles que nasceram aqui nas terras gaúchas e na cidade de Porto Alegre, que não é tão alegre assim, já não tem estado desde os anos 90, é quantos bairros tem a cidade de Porto Alegre? É a primeira pergunta que eu faço a vocês. Quantos bairros ou quantas regiões limítrofes legais tem a cidade de Porto Alegre, uma das tantas capitais desse país Brasil? Da série de perguntas que eu faço geralmente nas palestras que eu dou, ano passado a gente viajou para 12 cidades do interior, fomos 4 vezes para Santa Maria, 2 vezes para Santa Rosa, realizando palestras nas universidades, nos cursos de pós-graduação e especialização, e sempre passando nas escolas, EJA e etc e tal, porque a nossa formação é escola pública, nós fomos formadas em instituição de ensino superior público, então o nosso retorno sempre é, quando é convidada para uma instituição privada, é solicitar que se contate o sindicato da cidade e se organize uma agenda naquele dia também para atender escolas públicas municipais e estaduais, sendo EJA ou ensino formal normal, para que a gente possa estar devolvendo ao ensino público aquilo que nós recebemos dos impostos pagos por parte da população, que também não se insere dentro das instituições das universidades de ensino superior. E de todas essas mais de 1.300 jovens que eu conversei ano passado, somente um espaço de jovens na região de Porto Alegre me respondeu com primazia quantos bairros tem a cidade de Porto Alegre. E foi quando eu fui convidada para estar na Fundação de Assistência Socioeducativa FASE, a antiga FEBEM aqui em Porto Alegre, durante duas manhãs e 2 tardes, 2 dias, né? Com jovens fazendo diálogos sobre gênero, violência, sexualidade e afins. Então a gente ia, os jovens das alas específicas esperavam a gente. E era engraçado porque parece que não é só os jovens que têm necessidade de dialogar sobre isso, principalmente esses jovens em situação de privação de liberdade. Mas é também as pessoas técnicas, os agentes que estão ali, os profissionais, como é necessário isso. E eles foram os únicos de todas as palestras que eu dei em Porto Alegre no ano de 2019 a me responder a quantidade de bairros que tem em Porto Alegre. E pasmem vocês, Porto Alegre tem 2 bairros a mais que a capital carioca. Porto Alegre é uma capital que tem 2 bairros a mais que a cidade do Rio de Janeiro. A cidade de Porto Alegre tem 94 bairros. 94 bairros. Eu duvido alguém colocar no papel os 94 bairros. E eu duvido mais ainda, e certamente haverão pessoas que morrem nessa cidade sem nunca ter visitado 50% desses bairros. Visitado no sentido de ir numa casa, de ir num local, de ir numa praça, também não é obrigatório.
Mas a lógica que a gente faz, colocando essa introdução, esse prelúdio básico, é de que a própria organização cultural da nossa cidade nos últimos anos tem decaído. Movimentos de ruas, teatros de rua, discussões ao ar livre, a própria ocupação dos espaços quando a gente vê a Cidade Baixa sendo sitiada por cavalaria da Brigada Militar. Então a gente começa a organizar que a nossa cidade, ela deixou de ser uma cidade de referência cultural para ser uma cidade potencialmente elitizada. Mas não é uma elite como o Rio de Janeiro, não é uma elite como São Paulo, é uma elite provinciana. E essa provinciana é de uma determinação e de uma delimitação tão forte daquilo que Carla Cotirene, que é uma das escritoras da coleção da Djamila Ribeiro, que ela escreve, tem Djamila Ribeiro, quem não conhece, é uma filósofa brasileira, ela estuda assuntos da área do feminismo e da negritude, e ela tem uma coleção que começou com o que é lugar de fala. E que, obviamente, tirando as idealizações que nós temos, marqueteiras e facebookianas, de diminuir tudo ao bom senso, de não fazer leitura de nada, praticamente nada, de lermos somente artigo de Facebook, não pegarmos uma obra impressa para fazer a leitura maciça teórica daquilo, para institucionalizar em nós o que nós estamos entendendo, não só por lugar de fala, mas por lugar de situação do nosso corpo, enquanto quase aquilo que nós chamamos de geografia existencial. Que é exatamente isso que Djamila vai propor na coleção dela e que Carla Cotirene, que é baiana, assistente social, formada na pós da região da UFBA, em que ela discute o que é interseccionalização. E que interseccionalização, para além do processo da gente simplesmente sempre colocar a pauta da negritude, a pauta LGBT no meio, é entender a nossa própria construção de identidade humana. Se você parar para pensar que a América Latina é considerada, obviamente, um dos maiores continentes em relação de força humana e cultural, tem uma vivacidade tão grande e que ela faz parte da história da humanidade, de uma das grandes e maiores tragédias que nós possamos ter. Ainda que nós lembramos e fiquemos muito emocionados com o Holocausto europeu, a gente começa a refletir que a gente não concebe que 10 milhões de pessoas africanas foram retiradas no processo que eles chamam de colonização, e nós sabemos que é um processo de predação, é um processo de chipar. Isso tem o que a ver com a nossa discussão, o nosso diálogo em relação a esse nosso envolvimento explícito? É pensar que, primeiro, nós não nos sentimos brasileiro enquanto uma identidade colonizada, uma identidade reformada, uma identidade quase que estuprada culturalmente. E da validação disso, a gente vê a quantidade de processos culturais e identidades regionais que o Brasil tem. Daqui para Santa Catarina você já tem uma mudança enorme de processos culturais. Daqui para São Paulo explode. Vai para o Nordeste e para o Norte você tem alimentos que a gente não tem aqui. Isso quer dizer o quê? Que a riqueza cultural que nós temos é também uma riqueza existencial dos indivíduos que acessam esses meios. Quando eu falo isso, eu falo na certeza que se você olhar essa construção aqui, feita há mais de 100 anos, na capital de Porto Alegre, é atestado por estudos acadêmicos que não tem um centro cultural ou um centro capital, Santa Maria, Santo Ângelo, Santa Rosa, Uruguaiana, que não foi construída por mãos de obras de pessoas negras, tornadas escravas nesse processo histórico. O que isso tem a ver com a gente, quando a gente questiona, é questionar exatamente que eu, enquanto escritor e mulher transexual, no país que mais mata mulheres transexuais, eu estou viva, com 5 obras publicadas, com convites a palestras em eventos internacionais acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E aí você para pensar por quê, quando você tem, obviamente, um estouro de autores e autoras negras no Brasil e no Rio Grande do Sul, ainda são muito mais do que as editoras podem comportar, porque serve ao capital. É um processo comum. Funk veio da onde? Cultura negra. Jazz veio da onde? Cultura negra. Rock veio da onde? Cultura negra. Samba veio da onde? Cultura negra. Pagode veio da onde? Cultura negra. Analisa todos os principais nomes colocados no Google dessas referências são brancas. Porque não é estilizar e colocar a branquitude enquanto uma análise de agora vocês serão os inferiores ao processo retórico. Não, mas é analisar que o poder social está conosco. Pessoas brancas.
Se a transfobia, que é o ódio e a aversão a pessoas transexuais e transgêneras, que nascem com um corpo definido pela história da humanidade, um corpo com pênis é o quê? Homem. Vagina é o quê? Mulher. Não há na Scientific American nem na revista Nature, as mais antigas da comunidade científica internacional, que autentica o discurso científico mundial, não há um artigo científico publicado afirmando o que é ser homem e o que é ser mulher. Inclusive das análises que muitas pessoas colocam, anatômicas, fisiológicas, biomoleculares ou genéticas. Aqueles que vêm com um discurso XXXY, ou testosterona, progesterona, ou qualquer outra coisa nesse sentido, primeiro terá que fazer uma referência discursiva para mim, qual é a diferença de DNA, cromatina e cromossomo. Se souber, ele não vai ser tão infantil, ou não vai ter uma infidelidade intelectual científica a me dizer isso, pelo simples fato de que a ciência também é um discurso. É um discurso que as pessoas negras, principalmente africanas, no processo de Darwin, em 1859, quando publica o quê? A Origem das Espécies, sofre pelo racismo histórico europeu em relação às forças dadas ao poderio branco, nessa construção do que é válido. Bom, pense só, você confia, por isso que a ciência atesta. Todos os remédios que nós tomamos aqui foi atestado pela ciência, ainda que nós não saibamos quais são as moléculas pertinentes nesses compostos. A gente não sabe. A gente não sabe o que ingere. A gente não sabe construção molecular desses compostos. Mas a gente confia. E quando eu digo que eu sou uma mulher, me dizem que não, por um pressuposto de achar que mulher é um ente biológico organizado através do útero e focado através do útero, esquecendo muitas vezes pessoas intersexuais, LGBTI. E não é uma moda. Nós não gostamos de caixinhas, mas ninguém vai encaixotar para aprisionar como fazem pessoas heterossexuais ou pessoas brancas quando nós discutimos racismo ou homolesbotransfobia. Nós falamos dessas caixinhas porque só cria caixinha quem tem poder. Só divide e separa quem tem poder. Só organiza quem tem poder. A ciência dá nome para tudo isso. Alguém aqui, vivo, me ouvindo, deu nome a alguma coisa nesse mundo? Não deu. O nome já estava posto, inclusive o nome dado às pessoas que nasceram com seus nomes. Que liberdade é essa? Que você recebe o nome de uma pessoa porque lhe deu? Segundo a anatomia fisiológica de você. Quando a gente fala que a nossa filosofia é a filosofia existencialista, não é por nada. Aceito. É o corote? Sim, é esse mesmo. A gente deu um jeito. Deram um jeito, eu vou sair daqui loucona, gente. Ô, Micona, pode? Venha me dar um beijo. Essa é uma das melhores poetas que Porto Alegre tem, viu, gente? Beijo, Mica Coelho. Dá um aplauso pra ela, por favor. É, minha gente. Eu te amo, amiga, tá arrasando. Ela é uma das organizadoras do Islã do Gozo, que talvez seja um dos movimentos culturais que mais revitalizou a cultura brasileira pós-Bolsonaro. Feito por jovens da periferia, negros e da diversidade sexual e de gênero. E que em São Paulo, minha gente, pulula povo para assistir esses slams. E quando nós, Mica, os poetas vivos, o universo, a gente organiza os eventos, a gente vê as pessoas maravilhadas com a quantidade de processo cultural em relação à arte. A ciência pode ser atacada pelo governo, as estruturas socioafirmativas podem ser atacadas, os processos de pensão e trabalhismo podem ser atacados, a saúde, a arte não pode ser atacada. A arte é exatamente a própria justificativa da vida. Eu adoraria ver pessoas que andam com sacolas de Frida Kahlo nas bolsas e adesivos, como se uma existência humana sofrida como daquela mulher fosse uma existência tão somente colocada à comercialização do capital. Passassem então com um bonde. Eu queria ver quem produziria a mesma potência de arte que ela, porque é pela justificativa própria vida que se produz as grandes artes. É por justificar a própria existência. Ela era um indivíduo, uma identidade queer. A gente adora falar de queer, não gosta? Queer não sei o que, queer pra lá, vamos estudar e sentar a raba.
Porque já começamos com queer quando Simone de Beauvoir diz no livro Segundo Sexo que não se nasce mulher, torna-se mulher. Eita discurso que está na língua da gente. Em qual parte do livro Segundo Sexo está essa referência? Em qual parte do livro? Não se nasce mulher, torna-se mulher, está essa referência. Na segunda parte, no segundo tomo, no capítulo Infância, é a primeira frase. Mas essa frase não é dela, ela não é esquizofrênica. Ela é extremamente intelectual. Porque ela só pode justificar. Olha só o que ela faz. Simone de Beauvoir vai escrever um livro numa época em que homens têm totalidade do poder. Eles continuam tendo totalidade do poder. Mas, naquela época, você ter uma abertura, como a Simone de Beauvoir fez, ela teve que se vincular com alguma pessoa que tivesse um mínimo poder. Ela não era casada com Sartre, ela não era namorada do Sartre, ela não tinha vínculo afetivo sexual, como nós pensamos a monogamia. Era uma outra estrutura, uma estrutura existencialista. Ela faz no livro dela O Segundo Sexo e convida todas e todos que não leram a comprarem a obra ou baixarem para observar e ler um capítulo pelo menos. Ela faz uma historiografia da posição da mulher cisgênera, branca, e ela afirma isso. Ela afirma que ela não pode analisar senão as mulheres que estão no mesmo status econômico que ela. Olha a identificação de que existem outros tipos de mulheres. E quando ela escreve isso, ela propõe discutir, ela expõe Hegel, ela expõe Merleau-Ponty, ela expõe Heidegger, ela expõe Freud. Você entende isso? Ela não pode querer debater o poder que é masculino com a construção teórica dela. Ela tem que se utilizar de todos os parafusos da instrumentalização desse prédio masculino acadêmico para dizer, ó, veja, eu tiro isso e é com este prego, este parafuso que eu desfaço o que vocês estão construindo. Tanto que foi um livro que ficou famosíssimo em justificar a obra dela. E quando eu falo isso, em justificar a obra dela, é que ela vai se utilizar de uma análise existencialista francesa sartriana. O existencialismo não nasce só com Sartre, nasce anterior a ele, mas é com Sartre que se populariza esse nome, que ele não gostava do nome existencialismo, mas que focava a ideia da existência. A coisa mais lógica para mim, Atena, é que o existencialismo abre a grande corrente de análise transantropológica, que é a nossa tese de defesa. E que mais tarde o transfeminismo também coloca. Quando a Simone de Beauvoir diz, não se nasce mulher, torna-se mulher, não se nasce, porque se nasce, há um destino dado àquela existência. Torna-se, significa que é um processo de ser mulher, e existem várias mulheres. A mulher bebê, a mulher de 5 anos, a mulher adolescente, a mulher jovem, jovem adulta, adulta, madura, idosa, e a mulher morta, que muitas vezes se confundem com variadas outras etapas dessas. E aí quando a Simone de Beauvoir coloca que não se nasce mulher, torna-se mulher, ela pega de um texto do Jean-Paul Sartre, que é esse filósofo, não é o funkeiro gaúcho, se lembra do Jean-Paul Sartre? Do Jean-Paul, que é exatamente, não há destino para o corpo humano. A quanto está correndo a sua corrente sanguínea? 2 km por hora. Se você não está cheio de tesão intelectual, se não está na bebedeira e se não está excitado, de pau você está dali latejando na vibe, que eu sei que aqui dá para falar essas coisas que todo mundo fode, né? Se não fode, gente, tem uma latinha ali dentro dizendo para doar para os funcionários que você vai transar mais. Como eu estou transando tanto esse ano, eu tinha que tirar dinheiro dali, para ver se diminui. Ela vai tirar do livro, e eu gostaria muito que vocês lessem, tem a Vozes aqui perto, a livraria Vozes. É um livrinho pequeno do Sartre que diz: o existencialismo é um humanismo. O humanismo era uma linha teórica filosófica antiga que dizia que dentro de nós tinha uma humanidade, um modelo humano. Qual que é a merda de dizer que tem modelo humano? É que aquilo que não é igual ao modelo é o quê? Não segue o padrão do modelo. Se não segue o padrão do modelo, quem que deu o modelo? A natureza. A natureza deu o modelo. A natureza deu o modelo. Aí eu gostaria de ver com vocês uma análise bem interessante e engraçada. Qual que é a cor dessa bandeira? Tem azul para os homens trans, ou as pessoas transmasculinas, tem rosa para as mulheres transexuais e travestis, e tem o branco para as pessoas não binárias. Essa é a bandeira trans, que não é a bandeira LGBT, que é mais G do que L, B e T. Essa bandeira tem 3 cores, certo? Em tese, o branco ele relativiza todas as cores juntas. Agora perceba o seguinte, que a física moderna
na óptica, vai dizer o que pra gente? Os objetos não têm cor. Não sou eu que estou falando. Pegue Halliday, que é um livro utilizado, Fundamentos de Física, do Halliday. É um livro de física que eu utilizei porque eu estudei durante 7 anos. Ciências da Natureza no Instituto Federal. Fiz disciplinas disso. Sofri, porque a academia hoje ela é difícil, ela é um espaço difícil, a gente já comenta sobre isso. E ele diz, a física moderna, que a cor não está no objeto. A cor está onde? Alguém pode dizer? Nos processos bioquímicos cerebrais. É por isso que algumas pessoas olham um azul mais esverdeado, um verde mais azulado, porque os processos de produção proteica que fazem a análise e a tradução dessa cor, a cor é uma experiência de cérebro. A cor é uma experiência de cérebro. E cuidado, quando vocês forem comprar roupas em lojas chiques, eles usam luzes específicas para que as cores sejam aquelas do tecido. Nunca compraram roupa e chegaram em casa e ficou com uma cor diferente? Ou um tom a mais, um tom a menos? Por essa questão. E aí quando você analisa isso, a grande observação que a gente faz, a sustentação da matéria que nos sustenta nesse momento, nós observamos a solidez dessas moléculas e desses átomos aqui. Não observamos? Tudo é sólido. Mas a física, principalmente a termodinâmica, vai dizer que tudo está em movimento. Isso não é, gente, como é o nome daquela área de coisa que vai bem louca? Física quântica, espiritualizada, espirituosa, né? As pessoas não sabem fazer cálculo matemático, mas adoram discutir física quântica. Cálculo 1, cálculo 2, equação diferencial, elas não fizeram, mas adora dizer que a aura de alguém está assim assada. Mas a gente respeita a pluralidade de intelectualidades, né? A gente tem que respeitar. Agora, o nosso discurso aqui é o quê? É dizer por que a cor não está no objeto, e seria o mesmo de dizer que a cor não está no meu corpo, como o meu gênero não está no meu corpo. Quem disse que você é homem? Por causa do seu pênis? Todos os machos mamíferos têm... O cavalo tem pênis e testículo e goza. O elefante, baleia, que mais? Cabra, zebra. Que mais? Todos os machos mamíferos. Você acha que você é mulher por causa do seu útero sagrado, desse feminismo europocêntrico, estilizado? Por causa que menstrua e sai sangue de você? Sai de cadela sangue. Vaca, porca. Sabe? Todas as fêmeas mamíferas. O que nos faz parte da nossa humanidade enquanto animalização, o gênero não está num processo orgânico. Homens também menstruam, homens também engravidam. Mulheres também têm pau, muitas vezes maiores que de muitos homens que estão me assistindo. E são felizes com seus falos enormes de um poder feminino. Tá com discussão? Dê uma lida em Manifesto Contrasexual, do nosso filósofo espanhol, o Paul Preciado. Analise Manifesto Contrasexual, você vai ter vai ser uma loucura na sua mente. Porque é um autor filósofo transexual internacional. E nesse processo de entender, afinal, qual é o meu gênero? Eu estava conversando com uma colega essa semana e ela disse, eu adoro pessoa cisgênera. Quem não sabe o que é cisgênero, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, não levanta a mão. Cisgênero é uma palavra americana, novamente clínica, mas que o movimento social, que é importantíssimo, se utilizou. Cis vem do latim, aquilo que está do mesmo lado. Quando um corpo nasce, não importa o seu continente, não importa a sua história continental, não importa a sua arqueologia do saber, segundo Foucault, em relação à estrutura arquitetônica e à estrutura arquitetônica ao seu redor e a estrutura arquitetônica do seu corpo. A ideologia de que há homens e mulheres através do pênis e da vagina, ela é universal. É tão universal que quando Star Wars se faz, eles feminilizam e masculinizam e colocam 2 gêneros em outras espécies de outros planetas. Não vamos discutir se tem ou não, tudo bom, minha amiga? Tava na academia, tá bom, suada. Tava correndo, de quem? Da vida, ô mulher. Olha que bom, quer tomar um corote? Já se foi. Mas é isso que eu ia lhe dizer, que é universal. Qual é a cultura que diz que não tem
homem e mulher pelo pênis ou pela vagina. Não tem, isso é histórico-cultural. Ah, mas tem uma sociedade. Aí eles querem pegar e justificar uma sociedade lá no cu do mundo e dizer que existe. Mas esse dizer que existe tem uma série de questões, porque uma coisa é o seguinte, que aí agora eu me autentico quanto uma mulher transexual. Ser transexual não significa teorizar sobre essa existência. Viver nesse mundo não significa que você saiba todas as opressões que existem nesse mundo. Tanto é que tem gente que está aqui e mora em Porto Alegre a vida inteira e acha que aqui não acontecem as mesmas barbaridades e violências que existem no Rio de Janeiro na favela. É porque não vai para Restinga, é porque não vai para Sarandi, é porque não vai para Rubem Berta, não vai para Loma do Pinheiro. Não vai, porque diz que lá não tem o quê. Não, se não vai, é porque não tem interesse. Isso não é problema. Não é problema. Mas isso é tão forte que se institucionaliza e reformam ali todo o gasômetro. Já colocaram aquelas tetas gigantes lá 10 mil anos atrás. Me explica o que é aquilo, gente. Me explica a estrutura e a construção. Aí faz para a sociedade porto-alegrense ir aproveitar o final de semana. Uma família com 5 cabeças paga quanto de ônibus? Não vai. Fica na quebrada das 21 paradas, das 7 vilas que tem na Lomba do Pinheiro. Não é um problema, mas a questão que a gente faz aqui é interseccionalizar. Contabiliza nos dedos quantas pessoas negras tem aqui agora nos assistindo. Contabiliza quantas pessoas trans tem agora aqui nos assistindo. E alguém se disser, mas não estão aqui porque não querem. Estão aqui porque não querem. Esse é o discurso da história. A história quis que nós não estejamos aqui. Vai para Farrapos a partir da meia-noite, você vai ver as minhas lá. Vai para as vielas dos becos da agronomia para ver se não vê os jovens negros e negras lá. Cara, não é uma questão. E uma das lógicas que a gente faz num texto que a gente escreveu sobre democracia e existência, não adianta colocar a democracia no verso e no verbo e no Facebook, se a sua existência dada no passado ela já fere. A sua existência no passado, quando branca, quando masculina, quando homem, quando cisgênera, quando hétero, quando burguesa, quando com barba, era quem assassinava. É uma questão de bom senso e não é ferir o indivíduo aqui. Eu sou branca, minha ancestralidade negra está com meu avô baiano, com a minha bisavó baiana, mas eu não sou branca. Aliás, eu não sou negra. E nessa branquitude de perspectiva de melanina na pele, há de se entender que se eu alcanço os espaços, a transfobia, ainda que tente, enquanto espada, me matar, a branquitude é um escudo que me defende de muitas coisas. E nesse processo todo das violências sociais, há violências tão sutis e tão engraçadas que essa minha amiga disse o seguinte: pessoa cisgênera, do latim é aquilo que está do mesmo lado. Nasceu com pênis, é o quê? Homem. Então a estrutura orgânica está do mesmo lado da estrutura psíquica, porque se faz homem também mentalmente. Tanto que se eu perguntar para qualquer homem aqui que se ache homem, consegue falar fino? Não, porque isso agride a estrutura psíquica da cisgeneridade, de achar que há uma cola entre o pau. Toda vez que eu peço nude para guri, os guri pegam de nude do corpo, aí eu faço o quê? Eu peço nude do corpo deles, eles me mandam nude do pau? É o que Simone de Beauvoir diz. O falo é um outro homem em relação ao homem. É um outro eu. É um troço tão engraçado. Quando o homem faz aquilo, eu já nem quero mais. Aí se eu não quero mais o guri na minha frente, eu digo assim, ó, tire foto do cu. Aí a merda é quando eles tiram e me mandam. E continuam na heterossexualidade, porque nós achamos que ser gay é um homem comer o cu do outro homem. Não é. Que lésbica é uma mina que chupa a buceta de outra mina. Não é. Isso é hipersexualização heteronormativa. Gay também quer casar, gay também quer andar de mão dada. E gay é homem. Pode usar calcinha. Se tiver nome de macho e dizer que é macho, é homem. Porque existem diversos tipos de masculinidade. A forte, a aguda, a grave, a agressiva, que temos dado cuidado maior nesses tempos.
E existem vários tipos de feminilidade. A sapatão não quer ser homem, a sapatão quer ser masculina, porque é a masculinidade feminina sim. E que não é masculinidade, é uma feminilidade. É um tipo de feminilidade. Como o negro não quer ser uma pessoa branca. Entende a lógica do narcisismo branco, como é o narcisismo heterossexual? Por que gay quer casar? Porque é ser humano e quer família. Porque é bom ter laços afetivos. Porque é bom ter filhos. Porque é bom envelhecer com pessoas. É essa a lógica. Então, se você dá o cu para outros homens depois de uma partida de futebol, continue e seja feliz. Você continua homem, heterossexual, cisgênero. A grande questão, já viram algum banheiro público feminino com mulheres lésbicas se chupando? Olha que delícia. Não vê, você vê os homens. Porque o poder patriarcal os favorece, inclusive, para que homens gays se interajam com outros homens gays. Porque a nossa sociedade não é uma sociedade das mulheres, das diversidades das mulheres. É dos homens e para os homens. Homossexualidade é difícil, mas homoafetividade é o que eu vejo. Entre os homens amigos dessa cidade. Uma amiga minha disse o seguinte. Ai, Atena, se o meu namorado tivesse buceta, eu acho que eu não namoraria ele. Aí eu digo, meu Deus, você vai diminuir toda a psique do indivíduo, toda a existência dele, pela ausência de um pau, é? E ela disse, mas é porque essa questão de homem, mas não interessa se é homem ou não é. Vamos pensar numa identidade. Se ele fosse um homem trans, que é um homem que tem buceta, que engravida, que menstrua, etc e tal, a depender de como está a questão da terapia hormonal dele, da testosterona. É um homem. Aí você vai dizer pro menino que, agora o guri teve câncer, porque menino não lava o pau, né? Aí, menino não lava o pau, cai. O índice é altíssimo, gente, é altíssimo de garotos que perdem o falo numa idade de 15, 16 anos, porque não lavam. Mete um monte de xereca, mete um monte de chavasca, mete um monte de cu, chega em casa, dorme. Aí o que acontece? Apodrece. Aí eu disse, se perdesse o pau, se tivesse um câncer na próstata e seguisse para os testículos e perdesse, eu não namoraria ele. Por quê? Porque tu é sexista. Uma pessoa que não fica com uma pessoa trans por causa do órgão genital é sexista. O que vale para ela não é a pessoa enquanto identidade, é o órgão genital. Essa é a grande questão que eu visualizo em relação às pessoas cisgêneras. A cisgeneridade tem disso. E aí é muito engraçado porque eu fui para uma cidade, para Canoas. E é muito engraçado porque lá tem um colégio enorme e eu cheguei lá, era uma palestra de manhã. É horrível dar palestra de manhã para jovem, para gurizada. A gurizada está ainda no plano espiritual. Tudo no nosso lar, fazendo rave com o André Luiz. E aí é engraçado porque eu cheguei lá, tinha muita gurizada, um salão enorme, enorme. E eu disse, oxe, é tudo pra mim, é. Aí eu digo, que outro evento vai ter aqui? Não, é só pra tua palestra, Atena. Aí eu disse, nossa, mas quantas jovens tem aqui? Aí tinha ensino fundamental, séries finais, que são os capeta na terra, né? Tudo bom? Boa tarde. Tudo em paz. São os capeta na terra e o ensino médio, que aí eles se acham, né? Aí eles não querem pagar mico, eles ficam lá deles. E aí ele disse, não deve ter 350. Eu digo, tá, mas quantos? Tem uns 320. Aí uma diferença cabal, né? Aí comecei a palestra. Comecei 10h15. Terminei 12h15. Nenhum deles se movia da cadeira. Minha gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção que a nossa juventude, ela precisa ser escutada. E quando eu digo ser escutada, significa que eu falo para vocês e vocês não me escutam. Vocês escutam a reverberação da própria história que está dentro de você. Alguém acha que a história está fora? Não, está dentro, obviamente. A gente centraliza internamente. Quase uma coisa meio Derrida, meio... Quem gosta dessa coisa, posso tudo, aí tá aí. E aí, mas tá aí, tá válido. Toda crítica que eu faço, eu continuo dizendo que é válida, viu, gente? E aí, essa questão de achar que tá dentro... Vocês se ouvem, eu falo. Reverbera, vocês me escutam? Reverbera, bate na história de vocês e sobe. Esse subir é o que vocês escutam, não o que eu falo. Por isso que a gente discorda. Aí a gente conversa, eu e ela vai contar da história dela e eu vou entender. Por isso que a perspectiva dela é diferente. Ainda que seja oposta à minha, é diferente.
E sendo diferente da minha, há de respeitar minimamente. O fascista é aquele que não se escuta, e não que não escuta o outro. Ele recebe o que vem pelo outro. Ele, quando recebe o que vem dele, e vê a dicotomia entre aquilo que é uma filha de, ou um filho de um pai que abandona, em relação a todo o mal que existe. Vocês querem vir, gente? Pode passar, por favor. Tem que dar uma sambadinha. Ó, vere! Deus o livre! O que eu ia dizer? É isso, o fascismo é aquele que não se escuta em relação a esse prospecto de... Porque às vezes ele sabe que está errado. Se ele falar, ele está errado. Aí o que acontece? Ele engana através de uma falsidade intelectual, jogo de palavra, por isso que Facebook é perigoso. Facebook é perigoso. A melhor forma de falar com um fascista é dialogar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós também somos fascistas. Diremos nós que nessa sociedade cultural humana, disso que Foucault falaria da queda do homem moderno, e que é muito parecido com o que Nietzsche vai colocar como a queda desse homem, que há de surgir um super-homem, né? No alemão é mais bonito, no sentido de que não idealiza esse super-homem, que é quase um fantasma americano. Mas é de nos dizer que se nós fôssemos cortar a cabeça de todos aqueles que têm preconceitos e discriminam, seríamos uma sociedade de mula sem cabeça. Nenhuma estaria no seu pescoço. Nenhuma de nós. Mas alguns de nós somos mais violentados. E o estado de paciência é menor. Por isso que é importante o movimento social. Por isso que é importante nós estarmos vinculados a um coletivo. Porque quando um perde a cabeça, os outros interagem junto e dialogam junto. Quando eu falo de mulheres transexuais e travestis, eu falo de uma quantidade de pessoas que estão aí vivendo, mas não estão aqui convivendo. Falo de uma quantidade enorme que vivem com HIV, porque é mais barato transar sem camisinha para aqueles que é mais caro conseguir transar numa sociedade. Então eles pagam às vezes 300 pila, 350, 400, 500 para transar sem camisinha. Não vai querer. E aí quando falam de prostituição, eu gosto muito da ideia de dizer que se você vai criticar a prostituição, meu amor, tenha feito uma vez programa. Por necessidade. Uma vez você tenha feito programa por necessidade. Mas para além disso, como algumas mulheres brancas cisgêneras gostam de me criticar, a prostituição tem sido o destino de toda a minha família transexual. De todas as minhas irmãs tem sido. Prostituição para nós não é doce. Não é burguesia. É burguesia para mulher cisgênera. E digo isso porque é branca. Porque eu nunca fui criticada por uma mulher cisgênera negra. Nunca fui atacada por uma mulher cisgênera negra. Porque elas têm em volta delas o cordão de invisibilidade social que eu tenho. E muitas vezes nunca fui agredida, como fui agredida a semana passada com 2 socos na cara, por isso que meus óculos não estão no meu rosto. E um chute nas costelas a ponto de ter que ir sozinha. Sozinha não, porque fui com a SAMU. Foi tão engraçado que eu entrei na SAMU torta ali, ó. Segurando o ombro e a mulher deslocou o ombro. A mulher é especialista, a mulher tocou no meu ombro, disse que deslocou. Eu fiquei feliz, veja se eu tô grávida. Aí desloquei aqui, eu tava com 2 livros meus, porque é isso, onde eu for, eu tenho que levar meu livro. A minha identidade retificada de Atena Beauvoir Roveda e sexo feminino não adianta. Quando ela puxou minha sacola e viu 2 livros, ela, é teu, Atena? Aí eu digo, não, meu nome tá aí só por acaso. É meu livro. Que legal, mostrou pro motorista. Já mudou a perspectiva. Se fosse uma mulher transexual negra, qual seria a conjuntura? E não me fere discutir isso. Não fere minha branquitude. Minha branquitude hoje já não tem esse poder que tanto observa ter. Minha branquitude tem que fazer a reflexão de que ela não é culpada pela escravidão toda, mas ela é responsável pela permanência do racismo estrutural. Se eu, que não sou atingida fortemente pela transfobia, estou falando aqui com vocês, quantas pessoas já leram livros de pessoas transexuais e travestis publicados no Brasil? Mais de 5. Estamos chegando na quantidade de 100 exemplares. 100 exemplares. Mas não é necessário ler. Quantos e quantas de vocês têm amigas transexuais e travestis que convivem, que dialogam, que se relacionam?
Mas também não precisa ter essa relação. Não precisa. Não há obrigatoriedade. O nosso trabalho hoje é projetar uma ideia de reflexão mínima. Da onde que você tirou que você é homem e que é mulher? Que liberdade é essa? O nome você não escolheu. O gênero você não escolheu. O corpo você não escolheu. As pessoas transexuais e travestis modificam toda a instrumentalidade existencial que é o corpo. Para nós, o corpo é definitivo. E para nós não tem essa coisa de ficar envergonhado por sexo. Meu Deus, eu fico fantasiosa quando eu vou em cursos de psicologia. Falo buceta e pau e as criaturas que já leram Foucault ficam tudo assustada. Mas que medo que tem de buceta? Que medo que tem de cu? Quer um bom teste? Quer uma boa análise? Uma construção inteira? O desconhecimento do nosso corpo significa muito mais um desconhecimento da nossa existência. Quando Sartre diz que não há destino para o nosso corpo, pessoas cisgêneras acreditam que há. Acreditam que há um destino. Não há. Que destino é esse? Que estrutura é essa? Que vai ser fatal em relação às nossas construções, às nossas vontades? Depois da palestra, 12h15, aí a gurizada vem tirar foto, essa coisa de tatuagem. Eu falei, falou corote, penso que a gurizada se abre toda, né? Aí veio um gurizão alto, assim, um risquinho aqui, sabe? Uns óculos Juliette, que depois que eu fiquei sabendo que era Juliette. Pensei que Juliette era alguma pessoa que tava com ele. Veio junto e aí... Ô, dona, posso fazer uma pergunta aí, dona? Eu digo, pode, claro. E só eu e ele, assim, o pessoal já tinha evacuado da sala. Eu disse, fale. É que assim, dona, assim, uma vez a gente foi numa festa ali em Canoas e tal, a gente tava fazendo loucura e tal, e assim, ó, muito kit, muita bebida, abre um parênteses. Temos que conversar sobre alcoolismo na juventude e adolescência, porque o Estatuto da Criança diz que não pode. Isso é outra questão que a gente tem que dialogar na nossa capital. Fecha parênteses. Aí eu disse assim, aham. Ele estava todo louco, era uma guria pequenina aqui da escola, senhora. Aí a gente estava assim, ó, loucão e tal, e eu digo, aham. E aí tinha o primo dela e tal, eu digo, todo mundo bebendo, a fui, a gente dançando, sabe, aham. E aí eu achei ele era gay, eu digo, aham. E aí eu comi ele, eu digo, quê? Aí você fez o quê? Eu comi ele, senhora. Palco, bicho, eu sou gay? Para um rapaz da idade dele, da construção cultural dele, eu disse, olha, quer que eu responda mesmo ou minta você? Aí ele disse, não, dona, pode responder. Eu sou forte. Aí eu fiquei assim, né? Ok. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Você pegou o Facebook dele? Capaz que o bicho, que isso? Pegou o WhatsApp, anotou? Ô, dona, que isso? Você fecha os olhos, pensa assim no gasômetro, de noite, uma lua. Hoje à noite não tem lua, eu estou sem ela. De mão dada com ele? Claro que não, senhora. Então tu não é gay, tu só comeu um cu. Como assim, cupicha? Digo, tem gente que come cu de cabra, não é cabrito? Tem gente que come árvore e não é gimnosperma, angiosperma, briófita. Qual é que deu? Porque não é... A orientação sexual não é resultado de fricção do corpo e de tensão nervomuscular. Isso se chama, para quem não conhece Brasil, tesão. Que você fode com quem quiser, quando quiser, onde quiser. Beijo na boca, beijo livre, amor livre, não é pra pessoa LGBT. É pra pessoa heteronormativa, que no outro dia ninguém... Ai, não fiz nada. Não sei, ai, aqui minhas calcinhas. Sabe? Se faz de louca, mas chupou todo mundo. Beijou todo mundo, se engraçou com todo mundo. Acordou com um cu na cara. E diz que não sabe de nada, que continua... E aí fica com medo de ser bissexual. Sabe, uns medos assim, ó. O importante é o quê? Boa noite, tudo bom? Boa noite, gente feliz, tudo bom? Pode ficar de pé, meu filho. E olhe você, pense só, que ele ficou tão feliz. Eu não sei se ele ficou mais feliz porque ele não era gay, ele sabia que ele não era gay, ou porque ele saberia que poderia comer cu sem ser gay. O que eu venho trazer para vocês é talvez o primeiro repertório musical brasileiro, encenado também, onde aparece uma personagem transexual e travesti, que é a Geni, do Genil Zeppelin. Eu já fiz essa interpretação várias vezes, mas é para eu poder encerrar. E Genil Zeppelin é uma letra que fala sobre
utilidade única e do fim único das mulheres transexuais e travestis ao quê? A prostituição. E como ela é utilizada pela cidade, como se faz em todas as capitais. Porto Alegre não é diferente. Não tem mulheres transexuais e travestis em outras áreas do trabalho, porque é mais prático, rápido, útil para alimentação, para moradia, para saúde, se prostituir do que está trabalhando diariamente nos locais onde pode sofrer muita violência. Se aqui nós perdemos poder, meus amores, na rua, de madrugada, onde nos becos onde muitos de vocês não entram, a gente entra. Olhe que eu vou lhe dizer que eu já entrei em Cumbica, já vi umas coisas que até eu fiquei assustada, mas nada fizeram porque, primeiro, é travesti, segundo, é prostituta. É a idealização deles, idealizam isso muito. Como forma de agradecimento, vou propor essa interpretação para vocês antes da gente abrir para as perguntas. Pode ser? Faz um sinalzinho assim rapidinho aí. De tudo que é homem torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas do porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuantes, um enorme zeppelin pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vim nesta cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar. Ela é bode guspe. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativar o forasteiro, o guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E ao deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito marquesa de joelho, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vá com ele, vá Geni. Vá com ele, vá Geni. Você pode nos salvar. Você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um. Bendita Geni, foram tantos os pedidos, tão singelos, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Numa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem nasce ao carrasco. Ele fez tanta sujeira,
lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Vá com ele, vá, Geni. Vá com ele, vá, Geni. Você pode nos salvar. Você já nos salvou. Você já nos... Você dá pra qualquer um. Você dá pra qualquer um. Você dá pra qualquer um. E depois de gozar, nós vamos lhe matar. Você dá pra qualquer um, vende seu corpo, seu Edi, seu Ori. Dá pra qualquer um travesti, dá pra qualquer um travesti, dá pra qualquer um seu corpo, sua bunda, seu peito, seu pau, sua vida. Dá pra qualquer um travesti, dá pra qualquer um travesti, dá sua honra, dignidade, tempo, presença, espaço, sua vida, sua arte. Dá pra qualquer um travesti, dá pra qualquer um travesti. Maldita Geni, maldita Geni, maldita Geni. Eu sou a Geni, está morta. Obrigada.